Fala pessoal, olha, eu tive essa semana com a Geo Esportes, eu me chamo Amarildo Silva, nós estivemos nos estúdios da Rádio Rios FM 95,7, falando, é claro, da Iberliga Amazonas. Fomos muito bem recebidos pelo Kenny Breves, pela sua equipe, enfim, muito obrigado mesmo pela acolhida. Durante a entrevista, melhor dizendo, antes, eu colhi algumas imagens. E durante a entrevista, com créditos para a Rádio Rios FM, eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu, ou quase tudo o que aconteceu durante essa entrevista, que nós falamos de futebol do Amazonas, falamos de futebol de Roraima, onde a Geo Esportes esteve no início do mês de maio, e claro, sobre a Iberliga Amazonas. E sobre a viagem para Parintins, aonde vamos nos reunir com a EFA, Escola Futebol Arte, convidá-los para participar da Iberliga de 4 a 8 de setembro e também estender esse convite para as demais equipes de Parintins e, a propósito, convidar as equipes de Manaus, as outras equipes de Parintins, dos demais municípios do interior do Amazonas, e assim como nós estivemos em Boa Vista, Roraima, outras equipes de Roraima e de outros estados também estão convidadas a participar desse evento que chega à sua 4ª edição e acontece no maior complexo esportivo da região norte. E hoje a Iberliga pode se considerar uma das maiores competições do país, talvez da região norte, a maior competição de futebol de base. Então, acompanhe o que aconteceu nessa entrevista na Rádio Rios FM. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para você se inscrever, ativar o sino, deixar o teu comentário e compartilhar esse vídeo. Tá legal? Eu me chamo Amarildo Silva. Confere o que aconteceu durante a entrevista à Rádio Rios FM 95,7 aqui na capital do Amazonas. Muita coisa, não só o futebol em si. Aqui? Não, mais pra lá, mais um pouquinho pra lá. Ah, tá, entendi aqui? É, porque senão fica aparecendo áudio. Mano, eu tô mais seguinte, então me dá o microfone sem fio então, hein? Eu quero sem fio? Oi. Leite condensado Bebê, 4,99. Pode precisar do vocês, tá? Aqui, ó. Tu não vai ouvir. Oi, só mais... O Geisiel, durante a entrevista, ele agradeceu a receptividade da equipe de esportes, da Rádio Rios FM, em mais uma oportunidade para poder falar da Iberliga Amazonas, em mais uma oportunidade de poder compartilhar essa competição com um veículo de comunicação aqui da capital do Amazonas. E diga-se de passagem, está franqueado também, aceitando convites. A gente vai nos demais veículos aqui da capital, como aqui em Manaus e também pelo interior, assim como também nós fomos muito bem recebidos em Boa Vista, Roraima. Ele menciona sobre essa receptividade e mais um convite da Rios FM. Também, que é outra competição. Meu amigo Gel, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer. Sempre que a gente precisa, vocês estão dando oportunidade para a gente. E a gente veio para falar de novidades, realmente, como a gente havia conversado ano passado, né? Tivemos uma excelente competição ano passado, mas sempre tem espaço para a gente estar evoluindo, que é importante. E esse ano é uma das novidades, que a competição, durante os 3 anos, a gente realizou de forma que a duração eram 4, 5, 6 semanas. E esse ano a gente vai fazer 5 dias, como se diz, na minha época, corrido. Né? A competição esse ano ela vai acontecer do dia 4 a dia 8 de setembro. E isso, na nossa organização do ano passado, eu e o Cássio, depois o Amarildo teve mais próximo da gente para que a gente pudesse estar na organização. E a gente começou agora a viajar, né? O Kenny Breves, que é o apresentador do programa, cumprimentou o Gel, que disse e informou a respeito da visita que vai acontecer em Parintins, como eu falei anteriormente, convidando a Escola Futebol Arte, do casal, a Daniele e o Alessandro,
e abrindo, estendendo também esse convite para outras equipes ali do interior e da região, nas proximidades de Parintins. Duas equipes virá de Parintins representando lá a Parintins aqui. O marido sabe disso ali, o Baixo Amazonas, Parintins sempre foi uma potência no futebol em revelar talentos ali no Baixo Amazonas. E outra coisa, hoje Parintins é a principal sede, de uma das principais competições de futsal do Baixo e Médio Amazonas, que é a Copa Alvorada de Parintins. Isso. E uma das referências do jornalismo esportivo, Amarildo, está aqui comigo. Meu amigo, vou começar por você. Vamos lá. Vamos lá. Você deve... Obrigado pela acolhida de vocês, obrigado pela receptividade, parabéns pelo programa. O Alisson, que eu tivemos a experiência juntos numa outra emissora, quando tínhamos um programa esportivo naquela ocasião. Estamos aqui para falar de Iberliga, e o que você mencionou sobre o futebol local é algo que gradativamente isso vai se ajustar, porque hoje todos querem se tornar jogador ou fazer de um atleta, e aí eu quero utilizar o nome de um atleta amazonense, que ele jogou 11 anos na Europa, em 5 Champions League, que ele tem a seguinte frase: tem um jogador de futebol, tem um boleiro e tem um atleta de futebol. E ele galgou e buscou ser atleta de futebol e ganhava na época meio salário mínimo e conseguiu chegar a um patamar de ser ídolo nos 2 grandes clubes na Macedônia. Um deles eu me recordo que é o Rabotnik, eu estou me referindo ao Roberto Dinamite, o filho do Osival. Durante a entrevista, o Keynes tocou num assunto comigo sobre futebol de base, a realidade do futebol roraimense. E claro, eu coloquei para ele qual é a realidade do futebol roraimense, que tem Thiago Maia, que tem outros jogadores, e que é forte durante a sua história e que é conhecido mais pelo profissional, que o São Raimundo é que se destaca. Hoje tem o Monte Roraima, mas eu falei sobre a Copa Roraima de Futebol Internacional e os valores que ela revelou. De construir o estádio Ribeirão. E Boa Vista sempre foi muito forte na base. Tanto que Thiago Maia saiu de lá, mas não jogou em nenhum clube. O Felipe Brizola, que joga no leste europeu, saiu de lá, jogou Constelação, que é o futsal, seria a equipe mais forte de lá do futsal. E Boa Vista, por ter essa boa relação, quando eu estive no Amazon Site, nós transmitimos por 2 anos uma competição lá chamada Copa Roraima de Futebol Internacional, que o Gel participou primeira ou segunda edição, e que veio uma equipe do Equador, todo ano vinha da Venezuela. Só que essa competição, ao longo do tempo, ela foi, como se diz, e o período que nós tivemos grave no mundo, que foi a pandemia, isso daí deu uma parada, afetou, e a Roraima sofreu muito no caso dessa competição. Então, é um lugar que tem, o Ronaldo tem a sua arena, que é um centro de treinamento, na verdade um campo. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado de imagens. Eu até apresentei alguns outros temas que foram e assuntos que, além do que aconteceu lá na Rios FM, agradecer mais uma vez o acolhimento, a recepção, a forma simpática como recebeu a Gel Esportes, com o Gesiel Silva, que é o Gel, diretor executivo da Gel Esportes, o Cássio Oliveira, diretor administrativo, e eu, Amarildo Silva, que cedo a minha voz, desde a primeira edição 2021, narrando os jogos na Iberliga Amazonas, que nesse ano tem novidades. As partidas serão do dia 4 a 8 de setembro, diferente dos anos anteriores, quando as partidas eram realizadas aos finais de semana. Nos anos anteriores, ou nas edições anteriores, o estádio Roberto Simons tinha o seu gramado dividido em 4 arenas. Para 2024 vai continuar a divisão em 4 arenas. Porém, para o Sub-13 e Sub-14 serão acrescidos ou acrescentados mais 2 campos. E aí são 2 campos sintéticos que também estão no Complexo Esportivo do SESI, no Clube do Trabalhador. Eram 4 nas edições anteriores, agora serão 6 campos para que a garotada possa praticar futebol. E lembrando, idade de 7 a 14 anos. Lembrando, de 7 a
14 anos, atendendo aos meninos e às meninas. As meninas jogam na equipe mista. Um dos objetivos e sonhos é ter uma competição, ou dentro da competição, um espaço somente para as equipes formadas pelas meninas. E o outro detalhe, tem transmissão no Campo 1. Em 2023 nós tivemos a presença da Rádio Rios, FM 95.7, transmitindo os jogos do Campo 2. E também para esse ano, 2023, nós tivemos a presença do município de Capiranga, aí sim passou a se chamar Iberliga Amazonas, e a partir de 2024, o objetivo é que essa competição se estenda pelo interior do Amazonas, traga a presença de equipe de Roraima, por isso o motivo da visita que nós fizemos a Boa Vista, Roraima, nos reunimos com as equipes em Boa Vista, Roraima, e também outras equipes de outros estados e quem sabe até do exterior possam, a partir de 2024, agregar valor. E a Iberliga Amazonas ser mais uma competição, mais uma opção de competição de nível para as equipes, escolas, franquias de clubes, projetos sociais participarem de uma atividade, de uma competição de nível. Tá legal? Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like, comenta, compartilha esse vídeo e não se esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha esse vídeo com os teus amigos, que a gente vai estar sempre falando de muito mais sobre o futebol de base para você. Tá bom? Eu me chamo Amarildo Silva e a gente volta numa próxima oportunidade. Em breve, assim, eu vou trazer imagens e vou contar também como foi a viagem para Parintins, dia 26, 27 e 28. A programação prevê Nhamondá e depois a gente estender até o estado do Pará, mais precisamente ali no município, na cidade de Terra Santa. Então, gente, grande abraço, a gente se encontra, a gente se fala e se vê mais uma vez por aqui. Obrigado, valeu, um beijão no coração. A responsabilidade aumenta, né?